Olá, meus queridos irmãos. Uma alegria imensa podermos estar juntos através da tecnologia para tratar de um tema tão caro à nossa igreja e à nossa experiência universitária. Meu propósito aqui é compartilhar com vocês a temática a respeito da educação para o humanismo solidário, algo que foi publicado no ano de 2017, especificamente no dia 16 de abril de 2017, pela Congregação para a Educação Católica, lá no Vaticano, e que nos exorta a repensar o nosso papel como educadores e profissionais vinculados ao ensino superior dentro da perspectiva eminentemente ético-cristã. Esse documento, que foi publicado em abril de 2017, a Educação para o Humanismo Solidário, ele celebra também os 50 anos da encíclica papal Populorum Progressio, que queria já nos situar, chamar a atenção de toda a Igreja a respeito da dimensão eminentemente geográfica ampla que, após o fenômeno da globalização, todos nós estivemos a ela vinculados, e a necessidade de entender a dimensão ético-social neste contexto sem grandes fronteiras geográficas. E eu preciso, antes de adentrar especificamente na temática que é alvo deste momento de conversa nosso, situar um pouquinho o cenário, né? O porquê que temos publicada uma reflexão a respeito da educação para o humanismo solidário, lá pelo Vaticano, e que nos toca, a todos nós, que estamos vinculados a este cenário da educação no ensino superior, né, e a pastoral universitária. Dizer a vocês que a vivência que nós tivemos desde o período moderno e a construção da racionalidade moderna trouxe a toda evidência, e nós todos sabemos disso porque isso é propalado com grande frequência, trouxe grandes inovações e grandes benefícios para a sociedade contemporânea, né? Através da modernidade, nós conseguimos desenvolver a pesquisa, a ciência e a evolução técnica, né? Foi visível no contexto do mundo inteiro. A modernidade, por consequência, ela é autora de todo um cenário de benefícios no âmbito do progresso científico. Essa é a parte boa do período moderno e da construção dessa experiência do homem no mundo. Mas nós não podemos nos esquecer também que também a modernidade ela foi alvo e autora de algumas imensas mazelas que a sociedade internacional vivenciou. Basta lembrarmos que o desejo do progresso a todo custo proporcionou para nós todos a experiência nefasta de duas grandes guerras, as grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a catástrofe nazista, o problema da degradação ambiental, o consumismo desenfreado, a fome em escala mundial, são todos efeitos do período moderno, que se centrou numa cultura do individualismo exacerbado e do consumismo e do progresso a todo custo. Há toda evidência que esta ocorrência e que todo esse histórico vivenciado, experimentado dentro do período moderno, nos suscita mesmo um repensar desta racionalidade. Centrar-se toda a cultura atual numa experiência meramente individualista, pensando-se no progresso do indivíduo, das categorias economicamente mais abastadas, fundado esse progresso num consumismo desenfreado, no desejo de ter um prazer a todo custo, hoje, no aqui e no agora, é algo que precisa ser repensado. E a igreja, como sempre no mundo, se torna farol para uma nova discussão, para um novo pensamento a esse respeito. E por isso, lá no ano de 2017, no dia 16 de abril, foi publicado o documento chamado de Educar para um Humanismo Solidário, que tem esse propósito essencial de oferecer luz e de chamar a atenção a todos nós, estudiosos e cristãos, da necessidade de apresentarmos novos espaços, de estabelecermos novas bússolas a esse respeito, né? A respeito de como educar para uma cultura eminentemente humanista, em que o ser humano e não o progresso sejam o centro efetivamente da produção do conhecimento. Produzir o conhecimento técnico sem ter um arcabouço, todo um esqueleto ético-moral, não nos levará a consequências positivas. A humanidade tem essa história devidamente testemunhada e não convertermos o rumo fatalmente nos levará a consequências ainda mais prejudiciais.
É por essa razão, então, que o Vaticano se propôs a repensar na Igreja no mundo inteiro, com a Igreja no mundo inteiro, a temática do humanismo, com o desejo, sobretudo, de entender que a modificação do parâmetro de como produzir conhecimento e de como se colocar na sociedade eticamente de um modo plausível passará necessariamente pelo mecanismo, pela experiência da educação. É a educação que nos liberta, que nos torna melhores pessoas, conscientes de nossos papéis, conscientes de nossa valoração moral. E aí, então, é neste contexto que eu gostaria, essencialmente, de convidá-los, né, a ingressar no território dessa discussão a respeito do documento Educar para o Humanismo Solidário. E qual é a rota proposta pela Congregação para a Educação Católica no que se refere a esse desejo de uma educação eminentemente humanista, né, do humanismo solidário? Ela nos diz, a congregação, que nós precisamos passar por 4 pilares básicos para constituir um humanismo solidário propriamente dito. O primeiro deles, a cultura do diálogo. O fato de não termos mais fronteiras geográficas tão estabelecidas, tão estanques, tão engessadas, de hoje, com a globalização, nós temos a oportunidade de conversar, dialogar, interagir, de nos conectarmos através da internet com outros povos, com outras culturas, proporcionou aquilo que chamamos de multiculturalismo e diversidade ética. Dentro desse cenário, já não dá mais para pensarmos especificamente dentro de nossas caixinhas. Teremos fatalmente como um grande desafio o fato de estarmos em contato, seja pela internet, seja pelo acesso aos outros povos, física ou virtualmente, em contato com outros saberes, com outros ideais, com outras culturas. E precisamos, nós cristãos, imbuídos deste propósito de trabalhar com a educação humanista, precisamos estar bem preparados para tal, cientes da necessidade de um cultivo da cultura do diálogo. Em que consiste, senhores, a cultura do diálogo? Na certeza de que os muitos pontos de vista, as muitas janelas abertas de muitos saberes, de muitos olhares, de muitos lugares no mundo, não devem significar o desejo de nos retrairmos e pensarmos que nós, cristãos católicos, somos aqueles dotados da autoridade da palavra e do saber. Não. A experiência de muitos olhares éticos e de muitas profissões religiosas devem nos suscitar a uma abertura ao diálogo. Não há nenhum problema, diz-nos a Congregação para a Educação Católica, no documento Educar para o Humanismo Solidário. Não há nenhum problema na constituição de vínculos plurais. Que o espaço do ensino e da educação tendente ao humanismo suponha que seja através do credo cristão ou de outra qualquer expressão religiosa, devem, enfim, se conectar porque existem valores fundamentais professados pelas religiões, como o desejo de justiça, o encampar a paz social, o consagrar-se o homem como valor fundamental na constituição do saber, é algo que não se vincula especificamente à profissão de fé de nossa igreja, mas consegue ser também terreno fecundo em outros lugares, em outros espaços. Por essa razão, meus caros, é que o primeiro passo para a educação no humanismo solidário supõe a abertura ao diálogo. Saber que dentro das universidades e dos outros espaços de ensino formal, encontraremos novas faces, novos olhares, vindos de outros lugares, mas que podem ser agregados e não segmentados, no desejo de entendermos a humanidade como valor primeiro da constituição do conhecimento. Primeiro passo, então, a abertura para a cultura do diálogo. O segundo, se nós não temos mais fronteiras geográficas tão estanques, se nós estamos diante da possibilidade de acessarmos e contactarmos com tantas outras pessoas, de tantas outras experiências culturais, é preciso enxergarmos este lugar. E aí diz o segundo pilar do documento, é preciso enxergarmos este lugar, este cenário, como um espaço fecundo para a globalização também da esperança. Vivemos, sem sombra de dúvidas, um momento muito difícil, de muitas inquietações mundiais, de muitos problemas deflagrados em termos internacionais. Muitas frustrações, muitas dores, todos os dias
temos a elas acesso através das mídias, das redes sociais, dos telejornais. Sabemos o quanto o mundo passa hoje por uma globalização que nos coloca o lado nefasto, né, do pensar humano e do produzir para o mal. Nós precisamos ser suscitados e utilizarmos todo o cenário da globalização e da tecnologia posta em nossas mãos como instrumentos em favor de um novo mecanismo de globalização, a globalização da esperança. Aliás, crer no Deus no qual nós pomos a nossa esperança, nos põe também no lugar de compartilharmos esta esperança com todos aqueles com os quais nós lidamos. Alcançarmos, assim como o Papa Francisco nos lembra na Misericórdia Vultus, as periferias existenciais. Encontrarmos as pessoas onde quer que elas estejam e ali, física ou virtualmente, no território da educação, globalizarmos a esperança. Vejam que bonito, né? Globalizarmos o desejo de construir um mundo melhor e, diante das frustrações e dores vividas por todos nós no momento presente, encontrarmos nisto não razão para arrefecermos o ânimo, para ficarmos desmotivados, mas razão para enfrentarmos o desafio, superarmos os obstáculos e aí constituirmos efetivamente um terceiro pilar, né, que é estabelecido também pelo documento Educar para o Humanismo Solidário. Construirmos redes de cooperação. Fala-nos então a Congregação para a Educação Católica que, sobretudo, as instituições universitárias, elas possuem um papel e uma vocação específica para o estabelecimento de redes coletivas de construção do conhecimento. A ideia de individualismo exacerbado, exagerado, nos leva, por vezes, a dentro do espaço da construção do saber, nas escolas e universidades, a pensarmos a produção do conhecimento de modo também individualizado, individualista. E é preciso superar isso, diz-nos, então, o Educar para o Humanismo Solidário. É preciso repensar a forma de produzir o conhecimento se pensamos que estamos efetivamente conectados com outras pessoas, com outros povos, outras nações e outras realidades. E aí a vocação fundamental da universidade no momento presente é estabelecer redes de cooperação. De que modo? Através da reunião de uma nova postura, de uma nova compreensão a respeito do meu papel como educador, como educando, como agente de pastoral e entender que a minha atividade ela está conectada com outros tantos lugares, com outros tantos olhares. E aí a universidade tem que ser terreno fecundo para projetos que se envolvam professores, estudantes, pesquisadores das universidades ou de fora delas, através de uma rede de cooperação. É assim que se constrói, através de pesquisa, extensão e de um ensino diferenciado, um humanismo solidário. É vivendo na prática, é testemunhando muitos saberes, todos eles articulados, conectados, dentro de uma postura mais colegiada, mais coletiva. Terceiro, então, pilar para a educação tipicamente humanista, o estabelecimento ou o estímulo às redes de cooperação. Quarto e último pilar, proposto pela Congregação para a Educação Católica. Diz-nos ela também que é preciso que o homem, numa postura essencialmente humanista, se enxergue dentro de uma dinâmica de verdadeira inclusão. E aí eu explico a vocês o que é que isso significa. O pensamento moderno, a tradição do pensamento moderno, ela nos propõe pensarmos o hoje. Nesta lógica do consumismo e do progresso desenfreado a todo custo, sem pensar no outro, sem pensar na coletividade e sim nos interesses daqueles que detêm o poder científico e tecnológico em suas mãos, suscita que pensemos o momento presente. Os meus interesses, as minhas necessidades, são as necessidades que servem de bússola à construção do conhecimento humano. Isso faz com que esqueçamos todo o legado histórico-filosófico deixado pelas gerações que nos precederam. E nos faz também que nos esqueçamos que o nosso papel como produtores do conhecimento está indissociavelmente vinculado às gerações futuras.
a minha condição de homem no mundo e de detentor do conhecimento científico, de produtor deste conhecimento, deve estar umbilicalmente vinculado ao que eu quero deixar para a humanidade, para as gerações futuras. Então é preciso superar o pensamento moderno e sua compreensão do hoje, do aqui, do agora, do apenas que é importante, é o que eu vivo, eu, o David, o indivíduo em particular, para que a gente possa resgatar a ideia de que alguém me precedeu e que me deixou um conhecimento que precisa ser preservado da mesma maneira que eu devo permitir que a minha condição profissional de pesquisador, de estudioso, deve ter um papel socializante na vida de outras pessoas, das pessoas que irão vir, do porvir. Então é preciso refazer o que chamamos de arco do tempo, para que, numa postura eminentemente humanista, consigamos nos entender, incluídos num cenário, olhando para os lados, de modo tal que eu compreenda que alguém me precedeu e que deixou lições que eu preciso voltar a cultivar, voltar a estabelecer, voltar a ressituar, para que eu efetivamente consiga também, como sujeito pensante, enxergar novas gerações, preocupar-me com elas e entender que o meu conhecimento hoje, ele não é apenas meu, ele não apenas satisfaz as minhas necessidades, mas que a educação, ela deve supor para mim o discernimento de enxergar esta produção para o futuro, para outras pessoas que virão. Olha só, se conseguirmos chegar a esse ponto, a esse estágio de compreensão, de discernimento intelectual, conseguiremos superar efetivamente. É um horizonte aberto com esta possibilidade de superarmos problemas como a da degradação ambiental, fundada no consumismo e no individualismo. Problemas de desrespeito com os povos mais vulneráveis. A ideia de que eu integro uma grande engrenagem, uma grande casa comum, como também nos recorda o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, nós conseguiremos conduzir a produção científica, a produção acadêmica para outras paragens, para outros cenários. A isto, então, meus caros, se propõe a educação para o humanismo solidário. Vejam, e de um modo muito mais do que um discurso vazio que pretenda apenas nos recordar a centralidade da pessoa humana na construção do conhecimento, a Congregação para a Educação Católica quis nos oferecer um roteiro, uma bússola concreta, objetiva, que nos ofereça valores efetivamente para a construção deste projeto de um humanismo solidário, a retomada da personalidade, do personalismo integral do ser humano. E esta rota, repito aqui, para que a gente possa assim concluir esta reflexão, ela passará por esses 4 pilares. Vejam, a abertura para a cultura do diálogo, a globalização da esperança, a construção de redes de cooperação e o estímulo à experiência de uma inclusão verdadeira que me una no tempo e no espaço com outras pessoas, que me conecte com outros povos, outras realidades, outras experiências, a fim de que juntos possamos educar, num cenário de diversidade e de multiculturalismo, educar para que as pessoas exerçam na sociedade, como atores sociais que são, uma postura essencialmente humanista. Não há como se passar por isso, não há como assumir esse desafio se não for dentro do cenário da educação. Como eu falei há pouco, é a educação que nos liberta, que nos rompe fronteiras, que nos abre novas janelas, que nos faz enxergar outros horizontes. É através da educação que fazemos uma abertura à cultura do diálogo, a globalização da esperança de um modo mais fecundo. Então, é este o convite, é esta exortação que aqui agora eu me empenho a fazer a todos vocês, que nos papéis, nos múltiplos papéis que cada um de vocês exerça, sejam como agentes de pastoral, como professores, como alunos, como sacerdotes ou religiosos engajados na causa de uma educação refinada, né, como é a educação superior, que possam acolher no coração aqui de cada um de vocês este propósito que nos é dado pela Congregação para a Educação Católica, em suma, pelo Vaticano, para a Igreja no mundo inteiro. Que nós possamos sempre e cada vez mais fincar nossos pés no chão para
exortar, alertar, recordar que o papel das universidades não pode ser apenas o papel do oferecimento de um conhecimento eminentemente técnico, exclusivamente técnico. Sim, precisamos ter pessoas devidamente habilitadas no território da técnica. Mas se queremos um mundo melhor, e é o papel da igreja lembrar disso, precisamos de mais do que uma lapidação técnica. É preciso a construção de um universo ético, fundado nas premissas e nos valores que para nós soam muito forte, muito alto, através do Evangelho de Jesus Cristo, para a concretização efetiva de um reino de justiça e paz. Aí está a educação para o humanismo solidário. É o que a sociedade hoje espera de nós, é o que ao que a igreja nos suscita, nós todos, nos papéis que exercemos. Então é essa mensagem, a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero agradecer a todos pela paciência de me ouvir, né? Agradecer pela possibilidade de ser ouvido através de um mecanismo tão significativo como é o da tecnologia, né? Então vejam, nós falando aqui de educação para o humanismo solidário dentro do território de globalização, encontramos a possibilidade de nos encontrarmos, de nos conhecermos, de compartilharmos nossos pensamentos através do universo virtual. Então agradeço a todos vocês que acolheram essa possibilidade, esta abertura, e espero encontrá-los em outros lugares, em outros momentos, dentro desse território virtual ou mesmo fisicamente. Muito sucesso no encontro, que Deus abençoe na vocação de cada um de vocês e que os caminhos que se abrem à frente de cada um de vocês lhes seja permitido por Deus colher muitas alegrias e muitas bênçãos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe sempre. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.